O diabetes é aquela doença em que o indivíduo começa a perder glicose na urina. Por que isso acontece? Porque ocorre uma dificuldade na função da insulina ou uma perda da insulina e faz com que a glicose obtida da alimentação, dos carboidratos, dos açúcares, se eleve na corrente sanguínea. Essa glicose elevada vai sobrecarregar o rim e fazer com que ele perca glicose e carregue também alguns nutrientes. Isso leva a um aumento do volume urinário, aumento da frequência urinária, você tem que ir para o banheiro toda hora e ocorre uma desidratação, você passa a sentir sede. O organismo perde também muitas proteínas e isso leva ao enfraquecimento, à perda de gordura, à perda de proteínas corporais, o indivíduo enfraquece tanto que emagrece. Esse era o diabetes tipo 1, mais comum na infância e na adolescência. Foi o primeiro diabetes descoberto e acontecia em crianças e adolescentes. É um tipo de diabetes causado por uma doença autoimune, uma inflamação autoimune que acomete as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Acontecia também, e acontece cada vez mais, inclusive de forma epidêmica hoje, o outro diabetes chamado tipo 2, que dá nas pessoas com sobrepeso. Decorrente de uma alimentação inadequada, que produz um estado inflamatório, a insulina, que é produzida pelo pâncreas, passa a não agir efetivamente e a glicose aumenta. Aumentando a glicose, a insulina também fica aumentada. Diferente do diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 tem glicose elevada e insulina elevada. Tanto a glicose quanto a insulina elevadas vão prejudicar o organismo. A insulina vai induzir a uma alteração hormonal geral no organismo. Vai fazer com que a tireoide fique afetada, as glândulas suprarrenais, os ovários. É muito comum ter, portanto, junto com o diabetes, colesterol elevado, hipertensão arterial, todos os fatores de risco que levam às doenças crônicas, como infarto de miocárdio, como acidente vascular cerebral, muito mais comuns no diabetes tipo 2 do que no diabetes tipo 1. O pré-diabetes é aquela condição em que a glicose já começa a se elevar, o colesterol começa a se alterar, mas ainda não é propriamente dito um diabetes, porque não há perda ainda de glicose na urina. Nessa fase, o indivíduo tem ainda um risco maior de ter um infarto ou um acidente vascular cerebral. Por quê? Porque a glicose está produzindo um estado inflamatório que está lesando as artérias, principalmente coronarianas, artérias cerebrais, e fazendo com que um indivíduo que pensa que está bem, porque a sua glicose está em 110, esteja muito mais em risco do que aquele que já tem uma glicose elevada, que já tem um diagnóstico de diabetes e que toma insulina e faz uso de medicamentos. O pré-diabetes é uma condição de alerta para o organismo que pode permitir a você se cuidar e reverter esse quadro completamente, desde que você aprenda como cuidar da alimentação. Muita gente acha, ou a gente vê em alguns textos na internet, que comer açúcar, comer doces não tem nada a ver com a geração do diabetes, mas isso não é verdade. A glicose elevada, oriunda da alimentação riquíssima em carboidratos, comum hoje em dia, e carboidratos e açúcares que às vezes a gente nem se dá conta que está comendo porque eles têm outros nomes nos rótulos, esses vão comprometer o organismo. Mudando a sua dieta é possível reverter o diabetes, é possível usar o pré-diabetes como um alerta que vai te estimular a se cuidar. Nós, do Instituto Alima, estamos aqui para ajudá-lo a fazer isso. Na fase de pré-diabetes, quando a glicose começa a se elevar, é comum ter fraqueza, indisposição, falta de ânimo, tristeza, falta de vontade de fazer exercícios. É para isso que a gente precisa ajudar quem quer reverter o quadro, porque sozinho é muito difícil. Mudar os hábitos não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente está nadando contra a corrente. Todo mundo ao nosso redor não come bem, acha que isso é normal, acha que é normal ter sobrepeso, a alimentação
rica em açúcares e aditivos, está em toda parte, até na farmácia você encontra biscoitos e bolachas para comer, nas escolas, nas reuniões, então é muito difícil fazer isso sozinho. Aqui no Instituto Alima nós estamos para fazer a educação em saúde, um processo de apoio, de treinamento, para ajudar você a fazer essa mudança e ajudar você a lidar com todo esse entorno que nos envolve e que nos faz, juntos com todos os outros, adquirir uma doença que seria evitável. Conheça o nosso trabalho, entre no nosso site, acompanhe as nossas postagens no Instagram, no Facebook, e nós estamos sempre dando dicas de como você pode ter uma ótima saúde.